Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Estamos aqui com dois convidados especiais. Vamos primeiro para senhoras, para as mulheres. Senhoras não, né? Mulheres primeiro. Se apresente, Luísa. Se apresente para o pessoal de casa. Fala, Lu, na câmera ali, ó, o microfone fala bu, bu, bu. Bu, bu, bu. Bom, estamos aqui hoje. Cássio, na função de pai, conseguiu chegar. Primeiramente, um brinde a todos vocês. Então, estamos aqui, Cássio, Franco, eu, Luísa e o nosso convidado da vez, Matheus Martini. Seja muito bem-vindo. Valeu, obrigado. Muito obrigado. Obrigado. A sua presença. Matheus, que está aqui com a gente para falar sobre dry needling. Ele que é fisioterapeuta, formado pela USP, então nosso veterano. Fez um mestrado fora na Universidade de Queensland, na Austrália, e teve, não sei se foi o primeiro contato, mas teve um contato importante com dry needling por lá, fez um curso avançado. Ele vai contar um pouco dessa história pra gente. E por isso ele está aqui hoje para falar. Antes da gente abrir de fato o microfone para o Matheus começar a contar um pouco da história dele, fica o convite aí para você de casa. Se você gosta da gente aqui, do nosso conteúdo que a gente produz, e quer ainda por cima, além de ajudar a gente a manter isso daqui, ficar no estilo, quer ficar na estica, assim como a mesa tá na estica, eu tô na estica, Franco também, Cássio. A gente podia lançar uma versão baby, né? Cara, eu acho agora. Acho que tem. Dá tem no site, né? Lá na reserva. Demorou. Luísa já vai querer. Tá bom. Olha só, então é isso. Fica o convite para vocês conhecerem a nossa loja de camisetas, reserva.inc/movimento em foco. Tem vários modelos, masculino, feminino, diversas cores. A gente tá para lançar ainda versões atualizadas. Atualizadas já estão, né? Com um novo slogan e tudo mais. Nova coleção. Essa aqui é a coleção tradicional, certo? Tradicional, não é a antiga, é a clássica. Versão clássica. E, enfim, tem várias formas de pagamento facilitadas. 6 vezes no cartão, sem juros, facinho, moleza. É isso aí, isso ajuda essa resenha a continuar. Beleza? Bora sem contar que tem o lado beneficente também. Exato. Que é a campanha da própria reserva, que é para cada peça de roupa, eles doam 5 pratos de comida, Matheusão. Então, eles ajudam lá e você ajuda a gente aqui também. Boa. Então vamos lá, cara. Dry needling. Matheus, vamos lá, vamos começar a entender por que você é o cara da vez. Bom, você ministra cursos, né, de dry needling já há um tempo, desde que você voltou. Isso, desde 2015. Desde 2015, ministrou esse final de semana pro pessoal lá da Care. Pô, galera gostou bastante durante a semana, o pessoal falou bem. Então, pô, queremos ouvir mais. Acho que você como primeira vez aqui como convidado, mais do que a gente saber só da parte do dry needling, a gente quer saber mais sobre você enquanto físio, pô, de onde veio, a vontade de ser físio, e enfim, a gente vai conversando. Legal, muito bom. Agradeço o convite de vocês, todos os colegas aqui, né, de USP, muito bom, colegas físios. Sempre gosto do bom bate-papo também. Super, super prazer estar com vocês aqui. Vamos lá. Então, eu comecei, eu entrei na USP em 2007, me formei em 2011, acho. Sempre fui atrás da área esportiva, sempre foi a área que me interessou. Entrei por conta disso, me machucava direto, aquela velha história, né? Vou fazer o quê? Escolhi fisioterapia por conta dessa parte de reabilitação de lesão mesmo esportiva. Enfim, durante a faculdade fui nessa linha, me formei, trabalhei com esporte profissional lá em Campinas, com vôlei. Eu sou de Campinas, fui para São Paulo para fazer a faculdade, voltei para lá, trabalhei lá com esporte profissional, que é o que eu queria. E aí me desmotivei um pouco pela parte do esporte profissional, na parte de salário, um pouco de reconhecimento. Matei minha vontade de trabalhar no esporte profissional. Mas vi que ali não ia dar um futuro muito bom nem de carreira, porque trabalha muito de final de semana, assim, uma carga desgastante. Né? E a sua vontade era o esporte profissional a princípio, não era o vôlei necessariamente. Não, que rolou de ser o vôlei.
calhou, assim. Eu lembro, inclusive, que eu tava acho que na última semana lá com Veio o Cássio. apresentar o TCC com o uniforme do Campinas. Do Campinas. Eu tava na última semana do É, estágio do do Campinas. Cássio, eu recebi um e-mail que pintou lá, falou, procura-se fisioesportivo em Campinas, não sei lá, alguma vaga que pintou Falou, lá. é minha. Puta, eu saí do atendimento lá, entrei no computador lá era um ambulatório lá, né, ainda do HC, ainda tem lá? Ou aquele... O nosso estágio agora é na Atlética. Mas... é na Atlética, mas é esse daí, acho que era aqui no ambulatório, lá no HC. Entrei lá, mandei o currículo no meio do estágio, na semana me chamaram, fui contratado, fui viajar antes do TCC. A história foi bem dura. Eu fui viajar antes do TCC, aí tive que fazer um bem bolado lá para acelerar, então eu fiz minha colação de grau separado da galera, colei sozinho lá, fui em algum lugar da reitoria lá no HC, com outra pessoa, colei sozinho para acelerar, para poder acelerar crefita, essas coisas. Mas eu fui porque a primeira viagem foi em dezembro, então nem tinha formado ainda, foi em dezembro. Inclusive nessa viagem eu lembro que a gente foi viajar com o time inteiro, fui para Florianópolis, primeira viagem com o time, levei os equipamentos, que eu fiz viagem sozinho, né? Vai com a equipe toda responsavelmente. Acabado de me formar, nem tinha me formado, super mega nervoso. Foi atender o primeiro atendimento no quarto foi o André Heller, que era da equipe de Campinas na época. E ele Nossa. já era casado com a Fê? Já. Já com filho e tudo. Naquela época ele estava já quase beirando os 40 já. Quando eu saí de lá, ele se aposentou e aí eu saí de lá. Não foi por isso, mas enfim. Nossa, queimei o TENS na primeira atendimento, queimei o TENS, porque era 220 lá em Floripa. Coloquei o negócio, queimei. Falei, nossa, começou tudo errado. Parece eu quando eu mudei e fui ligar o micro-ondas. No primeiro dia eu queimei o micro-ondas, velho. Primeiro dia. A mesma coisa. Já estava casado ou ainda não? Não, ainda não. Ainda não. Tá bom. Se tivesse casado, eu não teria feito isso. Teria apanhado. Teria apanhado bastante. Mas, enfim, essa curiosidade do momento da minha formação. Mas, enfim, aí fiz essa vivência que foi muito legal no esporte profissional. Mata a vontade, acho que vocês aqui todos gostam de esporte, todo mundo que também, em alguma hora, pensa em trabalhar, né, no ambiente esportivo. Eu tinha essa vontade, matei a vontade e já senti também que não era o caminho. E ao longo desse processo, a minha ideia de entrar no esporte profissional era também porque eu já queria fazer esse curso na Austrália. O meu primo, ele é fisioterapeuta, um dos motivos que eu virei físio também. Ele fez esse mestrado na Austrália. Eu tinha uma vontade de viajar, de passar um tempo fora, que eu não fiz na graduação, no colégio, que algumas pessoas fazem, ou na graduação, não fiz, tinha essa vontade. É um baita mestrado, na Austrália é um dos melhores países de físio, né? E é um mestrado profissionalizante, que é diferente do daqui. Então, é mestre, né? Você defende doido uma pra um tese. desse, né? Sim, cara. Não tem aqui, né? Aqui é o aprimoramento, talvez seja o que faça mais perto, né? Tem na Unifesp, cara. Na Unifesp tem. Ah, é? No SET tem. Mas você sai com título de mestre também? Sai título de mestre. Não sabia. Mas é assim, quando eu já cheguei a bater um papo lá sobre isso, a ideia é ser justamente um mestrado profissionalizante, mas, enfim, tem os coordenadores que, focam sempre em, não é necessariamente para desenvolver um artigo científico, a gente, pode criar um produto, um serviço, enfim, tem essa flexibilidade, a cara do trabalho final, né? Não é o foco Não é o fazer foco. ciência. Só que o que acontece é que muitos dos orientadores lá, pelo que eu já ouvi, são orientadores tradicionais de TCC, de faculdade. Então os caras acabam puxando sempre pro artigo, pro acadêmico e tal. Então, mas não é. Mas não porque não é aquela cultural, coisa, você né? tem a flexibilidade se que você quiser fazer, mas os orientadores sempre acabam puxando pro lado mais acadêmico, né? E aí um ou outro briga mais por pra tentar manter essa característica profissionalizante. Mas é isso, eu acho que é porque não é cultural. Lá é bem dividido. Você pode ir fazer o mestrado tradicional, doutorado, ou você vai para essa linha e dessa linha você pode até seguir para um doutorado também mais tradicional. Que envolve o mestrado profissionalizante, além dessa diferença do trabalho, talvez, é justamente o profissional que está no mercado já, e, enfim, né? Exatamente. E aí, tanto que para você conseguir ir lá, além de você tem que ter carta de referência, tem que ter a prova lá de inglês, e você tem que provar pelo menos 2 anos de experiência na área que você vai. Então, para fazer o mestrado esportivo, ela teria que provar essa experiência.
Então, para mim, caiu igual uma... Assim, foi perfeito, porque daí eu ainda acabei coincidente ficando 2 anos, depois eu fui demitido, porque trocou vai trocando os patrocinadores, troca tudo lá no... Esporte profissional, né? Essa é outra coisa que desmotivava um pouco. Mas E de nada que eu fiz uma carta de referência pra você ir pra Austrália, viu? fez mesmo. Isso mesmo. Saí caçando, falei, Cássio, pelo amor de Deus, me ajuda. Menti pra caramba, os caras são da Austrália, não vão Não saber. entenderam nada. É isso famoso mesmo, fez jeitinho mesmo. brasileiro. E movi lá o que deu para conseguir ir, rolou, mas precisava de todos esses quesitos. Então, a prática é tão importante que todas as pessoas que são aceitas no mestrado desse precisam comprovar a experiência prática, porque lá vai ter experiência São prática. quantas vagas, assim, por turma, por ano que abre? São 20 vagas, eu acho. Caramba, né? Bastante. Bastante pô. vaga. Legal. É bastante vaga. E é mundial, assim, né? Então, Sim. poucas pessoas da Austrália, eles têm uma preferência. Então, eles pagam metade, o australiano paga metade, e tem algumas outras facilidades lá. Mas tem pouco australiano no mundo, né? São 20 milhões, se não me engano. É tipo uma São Paulo, assim, é muito doido. Caramba. É muito pouco australiano, real. Assim. Então, eles são muito abertos para fora, e mesmo eles favorecendo, não tem. Sim. Então, tem muita gente de fora. Então, a ideia era fazer esporte, né? Trabalhar com esporte e também matar essa vontade de fazer um curso fora e ainda fazer um curso que seria bem top, e realmente é E muito você legal. volta com uma puta bagagem, né? Profissional pessoal, era a ideia. E rolou, né? Então, Quanto tempo lá, Matheus? 1 ano. Um ano. Esse mestrado padrão é 1 ano. Tem outros lugares no mundo também. Tem na Inglaterra, tem na Você conhece a Isa também, que é da USP, né? Que ela fez no outro lado, ela fez em Perth, que é na outra costa. Mas mesma pegada, ela tá com o Circo de Soleil. Ela tá com o agora. Soleil, né? O Bazar? Não sei Acho se é que só ela- esse. Não sei. Não sei, ela boa fez pergunta, vários mas- espetáculos aqui, eu acho que não sei agora se tá tá pra- Porque mais- ela tava no Brasil com esse espetáculo. Isso. Bazar, Aí ela foi ver, não sei se mantém o mesmo, mas ela foi e ficou, assim, que é uma coisa que acontece com bastante brasileiro, né? Que vai pra lá e fica. Mas enfim, 1 ano integral, e geralmente é dividido assim: o primeiro semestre inteiro de aula teórica, como se fosse uma pós-graduação mesmo, assim, aula teórica, pauleira, e muita parte prática, terapia manual na veia, assim, muita terapia manual, muita. Lá o berço, né? Mas assim, muita mesmo. As provas lá, prova de terapia manual, você faz no professor, se você errar, você reprova. Assim, eles são muito bem à veia mesmo. E depois do segundo semestre tem a parte de trabalho, que você trabalha na clínica, faz estágio, eu trabalhei com futebol lá. E tem a parte de ciência, daí a parte de pesquisa é um semestre só. Então é meio enxuto, assim, pauleira integral, você só consegue fazer isso da vida. 1 ano. E aí lá que eu já tinha a ideia de trabalhar com agulha, eu sempre gostei, pensei em fazer acupuntura durante a faculdade, acabou não rolando. Tinha essa ideia, agora não lembro quando eu fui, quanto que isso estava na minha cabeça, mas tinha essa ideia. E aí lá eu vi que também tinha uma veia bastante forte. O Dry Needling tem uma ciência recente, né? Relativamente recente. E no meio físio, tanto lá quanto aqui, estava começando ainda, já rolando, mas estava ainda, se pensar na minha época de faculdade, acho que nem se falava de Dry Você já Needling. tinha tido contato com agulhamento aqui no Brasil? Já, e aí, putz, pra ser sincero, não sei, nem lembro quanto, mas já tinha tido. Sabia que existia. Sabia que existia, acho que eu nem tinha recebido, agora eu não lembro, é uma boa pergunta. Mas estava bem assim, engatinhando o conceito, eu acho que na minha cabeça, e assim, pouco se falava entre os colegas e tudo mais. Você se formou em 2011. Me formei em 2011, Eu acho que nessa época eu já tinha ouvido falar com médicos, lá, o pessoal da Reumato do HC já fazia muito. Mas de físio não, né? Físio não. Se falava muito pouco, né? Ainda tem essa coisa tinha muita físio não poder fazer procedimento invasivo Sim. e tal, então não. Tanto que aí quando surgiu ainda se falava isso, pô, mas faz, não faz, quem pode fazer, qual é que é, né? Sim. Na graduação, não lembro. Eu entrei em 2012, eu e o Rafa. Eu lembro pontualmente um pouco mais pra frente, prestes a se formar. Em aula nem pensar. Não, em aula nem em aula pensar. não. Então, Mas, tinha- assim, aquilo... Eita, porra. Aquilo Tá de vivo. extensão acadêmica... Tá vendo? Não foi nem a Luísa, hein? Não foi. Aquilo de extensão acadêmica, às vezes vem Igual alguém que tá de microfone pra olho ele em ficar outra brincando. coisa. Fudeu tudo já. Cara, tem uma... Nem vai cortar. Não, Não, deixa eu aí, acho que deixa não. aí. Não, deixa. Mas em cima disso, eu acho que... Tem só uma dúvida Vai, antes. vai. Bom,
não era falado sobre na época da graduação, ou se falava, sei lá, muito pouco. O Cássio falou que, pô, talvez ali com os médicos, eu não vivi essa época. E acupuntura? Nessa época já existia alguma coisa do tipo, é médico que faz? Não, acupuntura é uma coisa que o físio sempre fez. Exato. Tá. Por isso que eu, quando eu cheguei a pensar em fazer alguma coisa extra ali, seria a acupuntura, já pensando, tipo, o que eu vou agregar, né? Como que eu vou somar não sei de onde veio essa vontade, assim, da agulha. Porque a acupuntura é muito famosa, sempre foi, tem bastante evidência também de resultado bom. Mas é muito longe da nossa área, eu acho. E aí o que me desmotivou a fazer acupuntura é um outro estudo, né? Você tem que ficar em outra filosofia. Outra filosofia. Que tá dentro da medicina tradicional chinesa, né? Como Exato. uma das possibilidades dentro desse hall todo. Exatamente. Que vai desde Tai Chi Chuan até... Aí eu pensei... Alguém me mostrou uma vez um caderno que estava estudando acupuntura. O fígado é terra, não sei o que é fogo. Eu falei, esquece. Pra mim já não deu. É isso aí, foi isso aí também que eu comecei a dar uma zapiada lá. Nossa, não, eu sou bem conservador, assim, de várias coisas. Ocidental. Isso, bem tradicional, a palavra tradicional, né, conservador. E aí, nossa, não vai, você acha que vai fugir demais pra mim. Ainda que eu recomendo para paciente, que eu não acho que é pertinente. E é bem diferente do Dry Needling, a gente vai falar isso aqui, mas são outros mundos. Então, não sei. E aí, as coisas que vão surgindo, quando a gente está no momento que elas surgem, é difícil a gente saber mesmo, né, onde que veio, que momento que aconteceu. Não vai confundir o copo, hein? Pra quem quem não... tá só ouvindo, Isso. A Luísa tomou um gole de cerveja agora distraidamente. Cássio cancelado agora. Não, eu vou perder a guarda, era água. Não volta pra casa. Pode... Mas aí, sei lá, surgiu de alguma maneira assim, e lá eu acho que eu já tava isso na minha cabeça em algum lugar, e aí lá vários momentos, sinceramente, não tinha no curso de mestrado, era muita bandagem, parte de terapia manual, bandagem rígida, terapia manual e ortopedia na veia, assim, muito boa, né? E aí vários professores em vários momentos ventilavam a ideia. Uma das matérias do primeiro semestre, que é o que diferencia esse curso de vários outros, é que a gente dissecava cadáver, que é muito raro o físio fazer isso, né? Muito raro. Eu tive a oportunidade numa extensão lá na anatomia. Puta. Algumas pessoas conseguiam, né? Sensacional, cara. É outro... Cara, tive, assim, dissecar sistema locomotor é animal. Eu dissequei também sistema nervoso. Cara, que negócio sem graça, velho. Porque é tudo... não é geleia, é semi-rígido. Mas é um negócio que é tudo a mesma cor. Tudo... Igual. Não tem graça, cara. Não, na hora que você abre uma perna, aí é legal. E lá, como eles faziam, que era melhor ainda, eles dividiam em grupos o semestre, então você tinha uma área para você fazer tudo sobre ela, do tipo um caso clínico, uma parte de reabilitação com terapia manual, uma parte de reabilitação global, enfim, com exercício. E aí, o membro que você tinha, no meu era o ombro, você dissecava o ombro durante o semestre inteiro. Então você ia dissecando e depois você ia colocando isso dentro do caso clínico e você trazia e voltava. Então você falava, nessa terapia você fazia isso, vamos ver no cadáver até onde vai a hora que você faz uma terapia muscular, uma terapia articular. Caraca. Até onde vai, que camada você pega, que camada você não pega. E aí nessa, às vezes falava-se da agulha lá. E aí isso foi entrando na minha cabeça. Então, aí você vinha, né? Porque testava a agulha. Testava a agulha. Então falava assim, quem faz o agulhamento? Você faz uma agulha? Onde você está colocando essa agulha? Porque o bom terapeuta de Dry Needling sabe muito bem a parte anatômica, né? Então, tem que saber. Tem que saber. Todo mundo tem que saber, deveria. Mas a hora que vai pro invasivo, né? Você não tem muito como sair dessa, assim. Não tem mesmo, assim. A não ser que você faça tratamento bem genérico. Ainda mais num tórax da vida. Então, foi entrando na cabeça, fui vendo, aí comecei a olhar lá e aí comecei a pesquisar. E aí vi que tinham grupos muito bons lá de Dry Needling. Aí eu cacei uma formação boa ali, que foi em Gold Coast, que é perto de onde eu estava. E fiz aí. Eram alguns finais de semana, acho que 3 meses, alguns finais de semana, para ter a formação básica lá que eles chamam, mas que aqui também não tem, né? Eu até cheguei a olhar que não tem essa. Existem uns cursos de final de semana, mas que são zero regulados também. E ainda é uma terra meio de ninguém, assim, eu acho. Deve mudar, mas enfim é. E lá não, a Austrália é muito certinha, né? Tudo é bem certinho. Então, me ajudou muito. Eu consegui fazer essa formação, gostei muito. Falei, vou trazer isso de. Eu já tinha parceria para dar curso, né? Seu primo tem uma empresa de cursos, né?
que é a terapia manual. Então eu voltei já com isso um pouco amarrado e aí já falei, nossa, então eu vou aproveitar e já vou trazer isso, vou trazer para mim e vou ver o que rola, se rola eu passar isso para frente ou não, né? E isso desde quando? Voltei em 2015, final de 2015. Então, na verdade, foi a partir de 2016, começo de 2016. Já quase, daqui a pouco vai fazer 10 anos tocando curso aqui, pô. Bastante coisa. Dei bastante curso já. Aí, a época da pandemia, deu uma... Falei isso com a minha esposa hoje, né? Falei, Covid-19, estamos em 2023 já. Começou a ter uma janela meio cinzenta, que você não sabe o que aconteceu, né? Enfim. Mas tem uma janela já. E aí, nesse curso que eu dei essa semana, eu estava falando disso, que apesar de eu já estar nessa também há um tempo e tudo mais, parece que de uns 2 anos para cá, deu outra, assim, mais pessoas voltaram a me procurar, seja para curso, ou para bater um papo na rede social, ou para alguma outra coisa. Então, não sei em que momento que isso está começando a aparecer mais de novo. Pode crer. Boa. Legal. Deu para entender um pouco do como é que foi que você entrou nesse mundo aí da agulha. Eu acho que dá pra gente começar justamente pelo ponto que o Franco talvez já tenha levantado. Você levantou, né? Que você tinha pensado em acupuntura e tal. E aí, quais são as diferenças? Uma é uma ferramenta dentro da medicina tradicional chinesa. A gente abordou aqui que tem as correlações de fígado com, né, energia, fogo, energia. E aí, qual que é a diferença? Eu acho assim, a diferença principal, até para o físio se situar, é que o Dry Needling deveria tratar, abordar ou ajudar no tratamento de questões musculoesqueléticas. Ponto. A acupuntura, teoricamente, consegue atuar em questões musculoesqueléticas, não sei exatamente como, mas não é pela questão energética, meridiano, mas pode tratar um problema no fígado, como pode tratar uma dor no joelho, qualquer que seja. Esse é o lance, né? As explicações dadas para o funcionamento, né, da acupuntura são essas. Exatamente os mecanismos, aí é o que ensaio clínico vai estudar e vai não ensaio clínico, mas estudo de mecanismo vai tentar entender, né? Mas a diferença principal é essa. Porque a agulha é a mesma, às vezes os pontos podem ser similares, óbvio, porque só que o acupunturista vai procurar um ponto baseado num tratamento completo, então eu preciso pôr a agulha aqui para fechar o ciclo, para consertar a energia aqui. O Dry Needling não, você vai fazer um agulhamento e via de regra muscular, né? E tem um efeito. O que gera essa confusão, e muitos estudos que analisam a acupuntura também investigam, o resultado positivo de um agulhamento, ele vem pela essa questão energia do lado da acupuntura, ou agulhamento porque eu acertei o músculo no Dry Needling, ou é um efeito neurofisiológico da agulha no corpo. Porque tem, né? Então alguns estudos começam a provar isso, que tem um efeito neurofisiológico de você colocar uma agulha que vai penetrar algumas camadas e vai ali incitar algumas fibras dolorosas e táteis de uma maneira diferente do que se citava antes, né, do agulhamento. E isso vai gerar um estresse que pode ser positivo nas suas fibras nervosas de dor e de tato, que podem dar essa bagunçada no sistema nervoso central e podem trazer desde endógena ali. Isso, desde uma coisa mais local, né, ou segmentada, então um sistema descendente inibitório de dor, essa área, ou pode ser uma coisa um pouco mais da parte sistêmica, de opioide, liberação de endorfina e tudo mais, por conta da agulha. Então, fui agulhado, não sei. Sou um paciente, fui lá, enfiaram umas agulhas em mim. Não sei o que foi. Não sei o que foi. Inclusive, para o paciente, com frequência, você faz acupuntura, ele não quer saber se você faz exatamente... A maioria não quer saber se você faz exatamente acupuntura. Ele quer saber se você faz agulhamento. A não ser que o cara já conheça a acupuntura e tal. Mas ele já ouviu falar do agulhamento e tal, ele chama de acupuntura, né? Muitas vezes. Muitas vezes. Ninguém vai sair da sua clínica e falar, fiz um dry needling, fiz um agulhamento seco, seco, porque o que isso traz pra você? Porque nada, a acupuntura é molhada, O que eu sempre falo, né, acho que como todas as intervenções aí que fazer, quanto mais bem orientado e explicado, melhor, maior chance de sucesso e tudo mais.
Mas muitas vezes essa diferença é difícil mesmo de captar. Mas até um negócio, falando em evidência, a gente tem lá a preferência do paciente como algo importante. Aí o paciente às vezes vem queria fazer acupuntura. E aí você usar aquela preferência ali de tipo, cara, ó, vamos lá, o que você quer com a acupuntura? Ah, eu quero XYZ. Cara, você já detecta se o cara tá buscando o agulhamento localizado porque ele já fez. Fala, que você tá chamando de acupuntura é um desfecho que você consegue alcançar por outra via. E tem aqui, eu domino tal, agulhamento a seco. E aí o cara fala, não, eu quero isso. Aí isso, vai nessa linha. Quando você começou a falar, eu fiz um não com a cabeça aqui, porque acontece muito, falando dos efeitos, a gente vai chegar no ponto que fala do efeito placebo, que existe em todas as intervenções, sem exceção, e na agulha ou qualquer outra intervenção que é um pouco mais invasiva, digamos assim, o efeito placebo é maior, né? Então, se a gente pega de trás de estudo que compara efeito placebo de remédio, então vamos ver o efeito placebo da dipirona. Se eu tomar uma dipirona de 1 grama, faz menos efeito que 2 dipironas de 500 miligramas. Se eu tomar 4 dipironas de 250 miligramas, faz mais efeito do que 2 dipironas de 500 miligramas. Se eu tomar uma injeção de dipirona, só por ter o efeito da... Então, vários estudos placebo vão nessa linha. Então, isso é muito sabido. A hora que a gente pensa na agulha, então, né, pensa só na agulha por si só, já é meio imediato a relação que se faz do efeito placebo que teria o agulhamento. Tanto que o agulhamento seco surgiu com a ideia do... alguém um dia... Belo barulho. Alguém um dia resolveu falar, será que é isso que eu estou injetando aqui ou será que é outra coisa? Aí começou a injetar solução salina e daí que se começou a comparar, né? Então eu vou injetar aqui, vou colocar a agulha como substância analgésica ou vou colocar a agulha como substância salina? E daí começou os estudos de Garnido. E aí volta para essa questão que você está comentando que a agulha tem, como eu trouxe que a agulha tem um efeito placebo por conta disso. Muitas vezes você fez uma baita terapia que vai envolver uma série de coisas, em via de regra. A pessoa vai voltar e vai querer a agulha. A percepção é o que ela emparelha, né? É o que ela viu. Agulha, senti, doeu, não doeu. Nossa, você fez, você encaixou o melhor exercício possível que você poderia naquele momento. E aí ela vai lembrar da agulha. O fato de ser invasivo, né, cara, é muito... É impactante. Diferente. Fui na outra, fiz e não fiz, e nesse fez, pô. Cara, deixa o próprio ultrassom tem um papel assim, só de ter o gelzinho. O paciente fala, ultrassom é que é bom. Cara, o laser de você fazer ele com óculos ou sem óculos. Exato. É verdade. Com óculos, sem óculos, o laser com LED que emite uma luz visível. Porra. Hoje tem esses ultrassons, esses lasers gigantescos, né? Eu falo essas vezes também, dou os exemplos. Nossa, você pegar uma máquina, pode ser até de mentira, mas você pôr uma máquina gigante assim perto do laser que vai ser nova, comprei nos Estados Unidos, importada. Você dá aquela favorecida. Não é? Comprei nos Estados Unidos. Cara, eu vou te falar, me atrai muito essa história de placebo e um dos artigos mais recentes que eu li foi mostrando o resultado de placebo mesmo quando você sabe que é placebo. E isso é fodido, porque aí o que importa? A pessoa entender uma possível plausibilidade para aquilo. E aí na hora que a pessoa entende que o placebo funciona e tem um mecanismo por trás que é da confiança, de diminuir o estresse da pessoa, enfim, tudo isso que está envolvido, a gente pode trazer alguém para falar de placebo aqui. Ia ser legal. Ela melhora tanto quanto. Seria legal. Seria bem legal. Ela melhora tanto quanto. E, cara... Se é uma coisa que está disponível, se a gente explicar os mecanismos para a pessoa, a gente está atrelando aquela própria ferramenta ao placebo. Maravilha. Exato, tá porque tudo certo, não está errado. Como a gente estava falando antes, é impossível você tirar ele. Não tem como. Não tem. Você pode até tentar diminuir ele ao máximo, que seria uma burrice. Mas você poderia, uma tentativa de, sei lá, vou tirar, mas não tem como. É impossível, é impossível. Então... O placebo vem de uma maneira mega positiva no dry needling, mega, eu acho. Só que o terapeuta daí que usa tem que ter esse cuidado. Eu tava esse final de semana, fui viajar com meus pais, na semana passada. Aí fui viajar, fisioterapeuta com a família, sempre pinta alguma coisa. Uma dor aqui, você não vai dar uma olhada e tal. Você anda com a minha mãe, você não... Fala, amor. Seu pai tá com dor no ombro, você não vai olhar, vou. Meu pai realmente tava com dor no ombro e tal. Aí minha mãe lá no lado olhando, você não vai fazer agulha nele? Porque minha mãe é doida da acupuntura, ela sempre amou, assim, desde sempre. Você não vai fazer agulha nele? Eu falei, não, mas nem precisa. Tipo, não vou fazer.
Mas também nem trouxe. Puta, nem trouxe. Ela, você não viaja com as suas agulhas? Tipo, sabe, what? Então, as pessoas têm... Quem vai ganhando esse amor aí, entre aspas, para a agulha, vai ficando nessa. Então, a gente que trabalha na minha clínica, a Carol, minha esposa, trabalha bastante com agulha. Todo mundo acaba que trabalha lá porque já trabalhava, não é requisito, mas coincidentemente já tem. Muitos desses pacientes vêm e a gente acaba tentando trabalhar eles de uma maneira ok, para você também não querer um desgaste. E para não ficar dependente também. Para não ficar dependente, porque senão é isso. Deu uma dor, te liga domingo, nossa, eu vou ir cedo fazer a agulha. Mas primeiro que a pessoa está escolhendo o tratamento que ela vai fazer. Momento ganha like. Que delícia. A Carol, inclusive, precisa vir aqui um dia, né? É verdade. Já fica um pré-convite, depois eu mando uma Ainda mensagem. mais depois que o Bar do Urso patrocinar a gente, aí é obrigação, né? Acabei de falar que o Bar do Urso está quase falindo. Louco. Brincadeira. A gente fechou um e o outro tá vivo, graças. Mas a gente podemos pensar nessa parceria. Aí, ó. Olha lá. Podemos pensar. Fica... Aí foi forte. Muito bom. Vou até esconder a latinha que a gente tava tomando aqui. Não, essa... não. Essa pode. Essa pode? Essa pode. Ambev, né? Tudo Ambev. Tá em casa. Graças tá. Se a fosse Deus. uma Heineken, eu teria que ir embora, talvez. Você não pode nem aparecer no mesmo ambiente junto. Não, tô isso? importante ainda. Mas enfim, então, a agulha tem isso, tem que tomar cuidado, mas é algo que, se usado a nosso favor, é uma coisa que... Esse é um dos motivos que eu falei logo um pouco antes, que eu acho que está ganhando um pouco de tração, porque acho que a ciência tem trazido coisas boas, o caminho parece bom, e tem esse efeito positivo. Ô, Matheusão, deixa eu aproveitar. Então, a gente já deu uma diferenciada de acupuntura e o agulhamento a seco. E você já deu uma entradinha aí em alguns mecanismos e tudo mais. E acho que a gente entendeu que é indicado exclusivamente para questões musculoesqueléticas, ponto. Você foi bem assertivo. Um ponto bem nisso. grande, porque também não é todas. As pessoas acham... Eu falo muito isso. As pessoas, elas aprendem uma técnica e elas querem usar aquilo para tratar ou patologias ou locais. Então, eu aprendi, tô fazendo agulhamento do joelho. Mas do joelho você está fazendo agulhamento? Do quê? Ou mesmo antes, as pessoas tratam... articulações, eu vejo muito difícil fazendo isso, sem saber o tecido lesionado. Estou tratando o joelho, dor anterior no joelho, mas é o quê? Patelar, articular, O aparelho se articular extensor é muito onde? grande, o que é? Cork, né? Óbvio, a gente sabe, um tecido lesionado não pode ser que não seja ele que esteja causando a dor. Não estou falando isso, estou falando que qual é o tecido causador da dor, com lesão ou não, qual é o tecido causador. Então, as pessoas já pulam isso, e aí, pior, quando vão usar o Dry para tratar, trata a região ou a dor. Estou tratando a dor X, Y. Funciona, vai ficar naquela, né? Mas aí funciona, pode ser o placebo, pode ser o efeito da agulha genérico, que eu acho que sim acontece, né? Tem evidência que mostra isso. Mas, sim, músculo esquelético, via de regra, muscular. Sim. Uma dúvida aqui, até que acho que entra nisso... a gente falou da diferenciação de como a técnica justifica os seus benefícios, os seus mecanismos, né? Então, a acupuntura pela via de energia e tal, e o dry needling pelos efeitos neurofisiológicos, e enfim, você está atingindo uma camada um pouco mais profunda muscular e tem os efeitos ali locais. E aí isso, como uma técnica se explica em detrimento da outra, isso acho que justifica o método de aplicação também ser diferente, né? Então, na acupuntura, o que eu não conheço muito, mas o que eu vejo é que justamente não existe aplicação só no local, existe aplicação à distância muitas vezes, e o dry needling talvez uma das diferenças, aí você pode falar, né? Geralmente é mais localizada próximo da área muscular, como foi dito aqui, da região da dor. E não sei se existe aplicação à distância, enfim, é uma dúvida que eu tenho também. Se de alguma maneira a aplicação em alguns momentos pode se assemelhar no quesito de ser aplicado à distância em comparação com a acupuntura, entendeu? Boa pergunta. Sim, a resposta é sim. Tá. Pode. No geral, é um agulhamento diferente. Então, o agulhamento por si só é diferente no sentido de que a acupuntura é um agulhamento ligeiramente... a agulha entra pouco. Eu falei a mesma agulha, né? Mas entra pouco na pele e beleza. O terapeuta que está fazendo acupuntura pode cutucar a agulha, provocar no sentido de
Aumentar o estímulo. Isso, aumentar o estímulo naquele ponto, perfeito. O agulhamento tradicional do dry needling é um agulhamento mais profundo, você claramente sente passar a fáscia muscular, chega no músculo e você movimenta a agulha. E o grau de profundidade ele é baseado na sua percepção de resistência também um pouco. Sim, isso. Anatomia, a noção anatômica, que é baseada pelos pontos de referência ósseo, então você geralmente usa pontos de referência ósseo para dar aquela norteada, e aí também o feeling da agulha, de passeia a camada, áreas de risco você evita, esse tipo de coisa, mas por uma noção anatômica, guiado por uma anatomia palpatória de partes musculares e tudo mais, você entra dentro do músculo e você repete esse agulhamento dentro do músculo com o intuito de provocar esse músculo para que ele relaxe, para você soltar um trigger point, num termo mais leigo. Essa é a ideia tradicional. Chegando nesse ponto, é aí que pode morar uma intervenção em um ponto para intervir lá na outra dor, né? Então vamos supor, você vai manipular um músculo X com a agulha, mas às vezes por uma dor referida que está em outro ponto, é isso? Os dois pontos tem isso, então vamos supor que eu identifiquei que aquela dor, talvez referida, tivesse associação com o trigger point, isso é fácil de ver, de provocar na avaliação, é um jeito de você agulhar num ponto para ter um efeito em outro. Agora, você pode lançar a mão de efeito de um agulhamento mais extenso em outras áreas, e aí tem duas vias teóricas. Uma de agulhamento de músculos do mesmo miótomo, então na mesma via, né? Então você está aproveitando aquele... Como se fosse uma teoria das comportas da vida, né? A teoria é essa, eu acho que faz bastante sentido, ainda que se provar, mas você agulha uma região mais extensa daquele músculo, ou pele mesmo, com o mesmo canal, para provocar e confundir o corno dorsal da medula ali, que está recebendo aquele boom sensorial, então você dá uma confundida, e aí isso confunde tanto em níveis mais baixos, medulares, como níveis mais altos, e aí você confunde por conta desse estímulo, e isso causaria uma inibição da dor, por conta dessa confusão. Então você agulha pontos que não teriam nada a ver da dor e teria esse efeito. Outro é aquilo que eu falei do efeito sistêmico do agulhamento, pelo efeito agulha, né, que se diz. Então, você agulhar em outras áreas, o corpo percebe esse agulhamento e há indícios de que isso poderia causar esse efeito mais sistêmico, endógeno, opioide, de alívio de dor. Então, são esses os canais que poderiam ser usados, digamos assim. Pô, legal demais. Então, com risco muito baixo. Assim. Então, o que se tem de evidência hoje, melhor, é agulhamento muscular para redução de dor, inibição de dor ali relacionado a um problema muscular. Problema de trigger point, digamos assim, de contratura, não de lesão muscular. Sim, tensão miofascial ali mesmo. Exato, o que mais tem evidência é isso. A maior indicação é essa. A maior indicação é essa, perfeito. E a literatura... dolorosa miofascial de maneira geral, que é o que o Cássio falou lá, que o pessoal da Reumato usa a rodo. Perfeito. O Malcolm, que gravou aqui, e saiu o episódio dele nessa semana que a gente está gravando, sai na próxima segunda. Cara, eu tive o primeiro contato com ele, foi ali que eu vi o agulhamento acontecendo mesmo. O Malcolm é um fisiatra lá do HC. Então, puta... É isso que os caras indicam muito. Então é uma intervenção que é positiva. Positiva, tem uma evidência boa muito por trás, boa. Assim. Então é isso. E aí, além disso, é o que se estuda. E aí entra nesses estudos comparativos com a acupuntura por conta disso. Porque do efeito agulha, que realmente é grande, se vê na parte clínica muito. Até que ponto consegue se provar que vias é bem complicado. Tem um estudo que é bem legal, que eles fizeram... de 2010, se não me engano, para tentar tirar um pouco essa coisa do efeito placebo, mas ainda sobre a questão muscular, eles pegaram, acho que eram 40 pacientes que iam passar por uma TJ e dividiram 20 e 20. 20 não fez nada, 20 depois de anestesiado, fizeram agulhamento. Então acharam pontos de tensão, né, miofascial, trigger point, etc e tal, agulharam 20 pessoas sedadas, né, pré-cirúrgico, e acompanharam esse grupo por 90 dias ou 180. Pô, interessante, porque aí morre aquele efeito de... Morre total, porque a pessoa estava já sedada. E aí uma melhora, uma recuperação funcional e de dor pós-cirúrgica melhor do que o grupo que não foi agulhado. Legal. Então tem vários estudos nesse sentido que vão nessa linha, porque é muito difícil tirar o efeito placebo desse estudo, né? Tem o agulhamento sham, que eles falam que é meio fake a pessoa, mas
dá pra você tirar muito, porque você sente, o agulhamento muscular é muito profundo, então você sente a dor, é diferente. Então, esse é um viés de grande parte desses estudos, porque é difícil tirar esse efeito. Pô, mas puta intervenção inteligente, cara. Eu nunca ia pensar nisso, cara. E é difícil achar as intervenções que são permitidas, né? Porque várias coisas você vai ter uma ideia, cara, não pode fazer, né? Tipo, intervenções mais agudas, né? Mas eu achei boa ideia também. Então, tem coisa boa, tem bastante coisa boa para basear o que a gente está fazendo. Boa. E como ferramenta prática na mão do fisioterapeuta, assim, o quanto que... porque assim, na nossa prática volta aquela velha imagem da maletinha né, o cinto do Batman, que algumas pessoas falam. Enfim, um arsenal de ferramentas que para cada contexto você vai ter uma indicação mais específica. E tem várias delas que atuam até certo ponto como redundantes, né? Técnicas redundantes que conseguem solucionar aquele mesmo problema ou pelo menos endereçar, se não solucionar. Quais são as outras técnicas também que entram aí na mesma via que o dry needling e que talvez o dry needling possa ser superior dependendo do que está se desejando, né? Bela pergunta também. Eu gosto muito do dry needling e das que eu fui atrás das inúmeras técnicas, sempre que tem uma boa evidência científica por trás. Sim, né? Seria o ideal, mas que é terapeuta dependente, no sentido de que você precisa ser bom naquilo, ter uma qualidade boa de mão, de conhecimento, né? E tudo mais, para que aquilo tenha um bom resultado. A terapia manual vai muito nessa linha, que eu gosto muito. Seja ela articular ou neural, enfim, vai muito nessa linha. E o dry needling vai um pouco nessa linha também. Então, precisa de um treinamento, precisa de uma dedicação. Precisa da técnica. Precisa da técnica, Então, e eu acho isso legal, é desafiador, eu gosto. Então, as técnicas que eu uso vão nessa linha, assim. Eu acabo sempre partindo por esse caminho. E eu sempre faço o paralelo com o exercício, porque o exercício as pessoas elas consideram como só um exercício, mas não uma intervenção, né? Que também... para mim o melhor físio é aquele que consegue prescrever melhor o exercício, dar melhor feedback, fazer tudo, porque eu acho que é o que dá mais resultado. Sim. Mas também não dá para viver só disso, porque a gente precisa acelerar a dor e tudo mais. Então, voltando agora mais para a sua pergunta, você teria coisas como a digitopressão, deslizamento miofacial, Rolfing, outras técnicas aí, mas menos assertivas, eu acho, para esse, pensando no que você falou, para esse objetivo, né? Então vamos ali pensar no objetivo clássico da liberação miofacial, de relaxar a dor, melhorar a amplitude de movimento, qualidade de movimento, para fazer de repente uma função melhor ali. O dry needling é mais assertivo, mais rápido, tem um problema, talvez, que seja uma possível dor tardia maior do que com outra intervenção, mas uma vez acordada com o paciente e custo-benefício da coisa, várias vezes eu não faço também por conta disso. Aí vai de novo, de você selecionar bem a sua técnica. Tende a durar, essa dor tardia aumentar em torno de 24, 48 horas. Exato. Mas então, o negócio pré-acordado... né? Dentro das técnicas para isso... e aí o lance também é isso, é entender o contexto. Às vezes o paciente até tolera, por exemplo, o cara que gosta de agulha, mas por qualquer motivo, o dia seguinte eu não posso estar dolorido, velho. Por exemplo, tem uma condição, tem uma corrida, uma, sei lá, eu não posso estar, velho. Cara, e tem apresentação do trabalho, o cara não quer estar lembrando da dor dele, entendeu? Sim, tem muito disso e tem... Eu prefiro, às vezes, aliviar menos a dor agora, mas não ficar lembrando dolorido ali muscular. E você pode fazer isso com agulhamento também, você pode fazer isso com deslizamento profundo e pode fazer com agulhamento também. Consegue ajustar também. Boa. E tem um ponto que, como a dor é diferente... né? Tipo, a dor que o cara veio te buscar é diferente da dor que ele vai sentir no outro dia. Então, às vezes, o cara tolera, fala, cara, eu não quero a dor que eu tô hoje. A dor da manipulação da agulha, eu sei qual que é essa, daí eu tá tudo ok. Sim. Né? Tá então, tudo ok porque tem uma expectativa de melhora. Sabe que ela vai zerar. Aquele tá um tempão, ele não aguenta mais aquilo. Tem muita gente que tem fobia de agulha, né? Aí esse é outro ponto, esse é outro perfil que, a técnica seria super indicada, mas... esquece. Vai pra outra que o cara não pode ver a agulha. O Renan Calori esquece. Um cara que eu pago pra ver esse cara sendo agulhado. Podia ter um vídeo dele, né? Aquele vídeo dele.
Ele pra tomar vacina. Ah, é nesse nível. Fobia real tem um vídeo do pai dele. Pô, Renan tem mais de 30 anos, né? Indo tomar vacina com o pai dele. Entendi. O pai dele. O pai Aquela dele, cena linda, cara. Pra tirar sangue tem que deitar na sala exclusiva lá, deitar e tudo mais. Tipo isso. Cara, eu tenho uma pergunta que, enfim, acho que vai um pouco na linha dessa que o Franco fez. Beleza, quando uma técnica talvez seja um pouco superior à outra, no caso o dry needling, superior às outras técnicas de liberação miofascial. Quando que você identifica, aquela contratura, porque tem contraturas e contraturas. Tem aquela contratura que tem cara de que vai bem com a mão e vai ficar legal. É e tem aquela... isso, não tem mesmo, cara. E tem aquela que você fala, mano, posso começar com a mão, mas... Não vai de dar. repente não vai ser tão bom assim, vai demorar muito. Tenta descrever esse tipo de característica. Não sei se você já se deparou com isso. Eu direto, assim. Sim. Tanto que é o momento que você para e sugere. Cara, tô indo aqui, mas, tem essa outra estratégia que pode ser mais rápida, né? Mas acho que a gente pode até ficar viajando e filosofando se não tiver porque tem várias coisas que podem pesar nessa decisão. Né? Eu vou dar um spoiler de uma que eu vejo, a profundidade do plano muscular, cara. Acho que essa é a minha principal para decidir por um ou por outra. Porque é o que eu ia falar, é o que eu falo bastante quando eu dou curso. As pessoas, às vezes, e você falou isso no começo, você tá fazendo aquilo que você realmente acha que tá fazendo, você até chegou no objetivo, que seria, sei lá, redução da dor, mas você teve redução da dor porque você fez o que você achou que estava fazendo, ou foi por outro motivo. Então, o deslizamento tem muito isso. A gente estava comentando antes da questão da anatomia, da dissecção de cadáver, e aí que para mim abriu muitos olhos caraca, eu não tava fazendo nada do que eu tava fazendo. Tipo assim, eu tava manipulando pele, uma face super mega grossa aqui, nem tava chegando no músculo, sabe? Então, vai um pouco disso. Eu acho que da área também tem isso. Qual o tamanho dessa face por cima dessa área, né? E a manobra que você vai usar vai chegar ali mesmo ou talvez não, né? E qual a extensão e qual o tempo daquele problema também. Então, na mão eu acho que dá para sentir rápido, que é o que você falou. Daí talvez você sinta, vai ter uma reatividade boa aqui, vou fazer, vai dar um resultado. Mas todas essas que a gente faz, desde o exercício até a terapia manual, qual que for que seja, e o dry needling, é teste, né? Então, uma terapia depois de uma boa avaliação feita o diagnóstico na mão. Intervenção ou avaliação já, né? Lá na Austrália eles usavam muito que como é que é em inglês, eu não vou lembrar agora, mas é o teste direcionado, o tratamento direcionado para o tratamento que direciona o teste. Então, fazia um tratamento para direcionar o teste, alguma coisa assim do tipo, você faz uma intervenção ali na hora, já mede o resultado, isso já ajuda a te guiar para onde você vai. Então, você faz 1 minuto de alguma intervenção, que seja um dry needling, alguma outra coisa, um exercício, alguma coisa. Não, já não foi para o caminho que eu queria, eu já vou para outra. E às vezes as pessoas fazem o contrário, elas estipulam alguma coisa, segue, aí só quando bate a cara no muro volta. Porque eu preciso esperar uma semana para... Claro, tem coisa que demora um pouco mais, mas dentro de uma terapia ela tem que ser mais dinâmica. E por isso que eu gosto do dry needling também, ele ajuda nesse dinamismo. Então, às vezes, em vez de eu perder 20 minutos com um deslizamento, alguma coisa ali, eu fui no agulhamento e já não deu certo, por exemplo. De repente não era isso que estava... Aí já vem até aquela dúvida, será que eu avaliei certo aquilo que eu achava que estava avaliando, cara? Exatamente. Né? Pô, animal, cara. Animal. Você tá com a carinha de que... Eu quero perguntar isso aqui, vai, Rafa. Eu ia perguntar um negócio, agora eu tô tentando lembrar que as coisas foram vindo na cabeça, mas pode tocar. Não, eu ia voltar na história do estudo do cadáver, né? Porque acho que isso, cara, é um diferencial que aqui no Brasil é muito difícil mesmo. Sim. Lá, que bom que você teve isso, mas algumas considerações que... O quanto que o cadáver também reproduz o vivo, né? Porque sempre vale isso, né? Tipo, tá morto, primeiro de tudo, tá com um monte de coisa ali para conservar e tá mais rígido de maneira geral, né? Então, também é interessante, e se fosse no vivo, será que esse tecido responderia de outra forma e tudo mais? O que você acha? Tá dentro daqueles estudos que é proibido fazer, né? Que é proibido fazer, que pena, né? Ai, que pena, velho, queria tanto. O estudo no cadáver, enfim, você tem essa questão de ser um tecido mais rígido, de não ter resposta neurofisiológica, que talvez seja uma das mais importantes, né? Enfim. Não, é que eu acho que do cadáver o melhor é você ter a dimensão. A relação anatômica, né? É isso que você está buscando lá.
né? A relação de profundidade. Seria ótimo você poder pegar o cadáver e fazer um amplitude de movimento completo, ver como é que o tecido se comporta, mas ele não dá, né? Não tem essa... A não ser que pegue extremamente fresco ali, Pelo cara. amor Porque. de Deus. Não, eu tô falando porque quando eu fiz o curso lá de anatomia, cara, a gente pegou 4 corpos que tinham acabado de chegar lá. Então, cara, eles estavam. Não era aquilo que a gente estudava que o corpo já tava marrom. Você não conseguia diferenciar o que é pele, o que é face e o que é músculo. Não, cara, o corpo tava fresco e dependendo, você pegava o vaso ali, e, cara, o vaso com sangue pré-coagulado, sabe? Tipo, Caraca. Então é outra parada e aí já te dá outro grau de realidade, por mais que tenha um monte de coisa e na hora que você mexe na gordura, né, o negócio acontece totalmente diferente do que seria uma gordura que você pega, sei lá, de uma picanha. Todo mundo secou uma picanha ali pra fazer um churrasco no fim de semana. Mas o que eu quero falar é que, cara, muda, né? Você pegar um negócio que já tá passando por uma série de coisas ali, vai mudar um resultado só... Devagando. Pode seguir. Vamos seguir. Vamos lá. Falamos... Puxa a linha, vai, por favor. Vamos voltar pra linha. Falamos um pouco dos mecanismos, falamos bem dos prováveis mecanismos de ação. Falamos da principal indicação, que, dor miofascial. Tem algumas outras indicações meio que secundárias, de repente, assim. E, aliás, você até trouxe, o método tradicional do dry needling é esse, a aplicação local, etc. E quais são as outras formas de aplicação também, né, do dry needling? Existe aplicação fora do contexto muscular também? E com quais objetivos que se faz, se é que se faz? Sim, a aplicação de trás para frente, né? A aplicação fora do contexto muscular é aquela que eu comentei mais procurando um efeito neurofisiológico de inibição de dor. Então, se a gente fosse fazer o paralelo, é um agulhamento muscular e outro agulhamento para dor, digamos assim, com esse conceito neurofisiológico de alguns tipos de agulhamento que você faz, que não precisa ser profundo, não precisa ser muscular. Geralmente não é tão profundo. Você vai naquela de você não quer causar uma dor, então, via de regra, para o sistema nervoso central, para tirar dor, você dá um efeito positivo. A resposta de dor tende a ser menor também, né? No pós-aplicação. Sim. O que eu acho muito interessante do dry needling, a gente vai estudar a dor, então vou fazer uma intervenção não dolorosa para não competir, né? Para dar um outro estímulo positivo para o sistema nervoso central conseguir superar aquela dor que a pessoa tem. É como se fosse uma sinalização, né? A gente está sinalizando, tipo... buscar uma outra... É isso, é buscar ativar uma outra estímulo. via, um outro estímulo que... Concorrente que se sobreponha em algum ponto. E o interessante do dry needling, eu acho, é que ele causa uma dor, mas é uma dor da agulha. E essa dor da agulha é diferente. É muito diferente. É muito diferente. Então isso é uma coisa que me intriga bastante, que eu acho bastante diferente de qualquer outra ferramenta que o físio tem. Então você consegue causar uma dor que é diferente. Que às vezes nem é dor, é só aquela sensação de pressão. Então, voltando ao nosso tradicional teoria das comportas, você consegue ativar algumas fibras de uma maneira diferente, mais intensa, com as ferramentas, comparado com as ferramentas que a gente já tem. Então, acho que isso é muito legal. Então, ao agulhar outras regiões, que é o que a gente está comentando aqui, por isso que eu entendo que você tem esse efeito também mais poderoso de inibição de dor com agulhamento mais extenso. E aí, respondendo a pergunta no começo, talvez por isso você consiga fazer um agulhamento que consiga atuar numa dor crônica, numa lombalgia crônica, alguma coisa assim. Você usa ela como uma ferramenta para te ajudar a sair daquela... Para ajudar o paciente a sair daquela patinada, né? De, já fiz 200 mil coisas. De lado ali. Então, aquela coisa que você precisa fazer para enganar o sistema nervoso central e aí cortical também, para conseguir trazer de volta a pessoa para a função dela, né? Pô, legal. Deixa eu até aproveitar o gancho, porque agora entrou no ponto que eu estava esperando, talvez. A gente falou um pouco de placebo, falou de expectativa, e aí a expectativa do paciente, do que ele já espera da agulha, da intervenção, acho que deve modular muito dessa resposta positiva ou não. E tem muito paciente que já está esperando, ele já recebe a agulha esperando o que vai acontecer com ele. E aí, cara? Necessariamente... precisa obrigatoriamente acontecer tudo o que ele acha que vai acontecer para ter efeito? Pelo estudo que você já citou aqui, né, da TJ, em sedação, a gente já tem uma certa clareza que não. Mas e na clínica, no dia a dia, você percebe diferença para o cara que
sabe, ele tá esperando aquele ritualzinho, o cara vai pôr agulha, vai acontecer X, vai, acontecer um pouquinho diferente, ele fala, sabe? É igual quando troca de terapeuta e uma pessoa gosta de uma liberação miofascial, e aí, não, terapeuta mão leve, é parecido, então rola, se você não... às vezes a pessoa está esperando uma sensação e ela não tem, ela vai achar que não tem um resultado. Eu faço muito o paralelo com o estalo, né? Então, acho que é essa terapeuta manual tem que estalar. Hoje a gente já sabe que não é o estalo que causa o bom resultado, é o movimento de alta velocidade no final de amplitude. O estalo é um feedback para o terapeuta de que ele chegou no movimento de alta intensidade, alta velocidade no final de amplitude de movimento. Isso é para o terapeuta. E acaba sendo para o paciente. Para o paciente, né? Na verdade, é a única coisa que ele está esperando, porque ele está com um pouco de medo, é um movimento meio estranho lá. Se ele não ouvir o CLEC, talvez ele vai achar que sentiu uma dor ou achar que não foi. O cara errou, não foi. Então, o paralelo é esse. Então, às vezes, tem um agulhamento que você não precisaria chegar no ponto de ter uma fasciculação, de ter uma resposta muscular muito evidente, mas se não tem, a pessoa pode achar que não rolou. Então, tem esse paralelo. E aí o paralelo vale também porque a gente está falando no começo. Você instala. Você instala, você faz aquelas coisas lá de instalar, você quiroprata. Não, então eu vou no quiroprata. Não é isso que a gente escuta várias vezes? Então, a da agulha às vezes vai nesse caminho. Você não vai agulhar, você não faz agulha, então tem um pouco disso. Então, é muito como você vai lidar com o paciente. Se já é um paciente seu, bem orientado, né? Já entendendo bem o caminho da reabilitação, maravilha, fica mais fácil você orientar bem. Se é um paciente que vem com uma expectativa de fora, de outra coisa, mais difícil daí. Mais difícil. Total, porque isso é uma coisa que eu percebo bastante. E tem a questão do nocebo, que a gente não falou, né? Que rola muito com a agulha também. Então, não vamos pensar no exemplo do Renan, que seria o ápice então aí do medo, pelo que vocês falaram, mas vamos pensar em uma pessoa que está ali naquele, que tem muito, né, no borderline ali meio, eu tenho medo, não sei, eu confio muito nele, mas eu não quero falar que eu não quero fazer. É o receoso, É o receoso, Então, se você deixar passar isso aí também, às vezes acontece o contrário. Imagina que deu uma piorada, às vezes no exercício que você fez demais, alguma coisa assim, deu uma piorada, ele vai achar que é agulha, daí ele vai olhar a agulha e não volta mais. Volta no emparelhamento lá do começo, né? O cara é um estímulo muito potente e qualquer efeito que venha depois dele, positivo ou negativo, tem chance de ser associado a esse e não a outro, porque o outro não ficou na cabeça. Não adianta você querer explicar, falar que focinho de porco na tomada, porque não já era. Cara, a conexão tá feita já. Tem um estudo com... Qual é o nome daquele exame que coloca a colonoscopia? Estudo com colonoscopia, aí vendo a experiência do paciente em relação à colonoscopia. Exame com duração ali de 20 minutos, aí faz lá a colonoscopia e aí mensura a experiência dele em relação à dor, conforto, beleza. Aí imagina, o cara tá lá fazendo a colonoscopia, sei lá, 20 minutos, aí tem um nível de desconforto, executou o exame. Para um outro grupo, fez o mesmo exame e adicionou ali 5 minutos, em que, ou seja, tem mais duração, mas 5 minutos de pouca manipulação, já acabou o exame e é só para gerar conforto. E aí, o que acontece? A experiência do cara é melhor e aí ele fala, o exame foi melhor. Mas, cara, o exame durou mais, ele custou mais tempo você ficou mais tempo ali sendo abordado, só que para você a experiência foi melhor porque você só lembra do final. Então... O finalzinho aí também é um momento que fica... É o poder do córtex, né? Que vai sobrepor os outros efeitos. De emparelhar, né? Talvez aí pensando no paralelo com o dry needling, a importância do cara não sair ferrado da sessão também. Exatamente. Tipo, você não detonar. Ou aquilo que você falou, tá muito alinhado com o cara, do tipo assim, qual é o tamanho da dor que ele tem hoje, qual que ele já sabe do agulhamento e se ele... Ajustar a expectativa desde cedo. O que é legal de estar fazendo a terapia é puxar isso da pessoa. Então você vai vendendo a ideia e ela puxa isso de você, né? Então você conduz um pouco para então vamos fazer isso, que eu quero isso daí vai ser bom. Você conseguir tirar isso da pessoa para mim é o ideal, para qualquer intervenção, para ele principalmente, né? Você consegue... Você vende tão bem, porque o certo, um bom terapeuta, ele vender bem o tratamento dele, porque vai aumentar a chance de sucesso, né? Não é vender para trazer a pessoa dentro, mas vender aquele tratamento. A pessoa sai... Vamos supor que o que você fizer, muitas vezes você faz, a pessoa já fica melhor mesmo, mas vamos supor que ela fosse ficar melhor só no dia seguinte. Se ela já sair dali, cara,
nem sei o que rolou ali dentro, mas bom, nossa, gostei, tô confiante que eu vou sair bem. Nossa, a chance de melhorar é 1000 vezes mais. E entra no trinômio lá da expertise com o embasamento científico, com a expectativa do paciente. Exato, se você está muito fora ali, o centro, buscar o centro. É isso aí. E aí o legal é isso, você consegue brincar porque ninguém fala isso, mas você pode brincar com a preferência do paciente. Né? Você pode, numa sessão, você pode trocar a preferência dele. Você consegue modificar. Não é rígido, né? Exato. A evidência científica é mais rígida, a sua também experiência profissional também você consegue, mas não tão rápido. Agora, numa sessão você consegue jogar o paciente para lá e para cá de acordo com o que você vendendo. Isso é sensacional. Mas isso é o que faz a diferença. Mas aí, quando você tem propriedade para falar das coisas e tudo mais, tirando com o paciente que já te conhece, que já confia em você, que é mais fácil, mas o novo que chegou lá, né, foi fazer uma avaliação, às cegas, você tem 1 hora, um baita tempo, né? Sim. Baita tempo. Eu tô pensando aqui, um baita reforço, às vezes, para um paciente que, por exemplo, sei lá, não tá tão assim com a técnica de dry needling, mas seria indicada para esse caso. Você quer ter uma janela terapêutica, você quer resolver mais rápido a dor mais intensa ali naquele momento, para numa sessão seguinte você já conseguir entrar com mais exercício, etc. Sei lá, um reforço mega positivo pode ser, mano, um paciente do lado que fez e, falou, tá ligado? Então o ambiente clínico também pode favorecer muito, né? O cara falou, nunca fez, não vai, não tem medo não, pode fazer, né? Tipo... Lá na clínica é muito por indicação, né? 90% indicação. Então o cara chega já aberto, né? Já vai aberto. Chega aberto. Já vem indicação é isso. A confiança já foi construída prévia e você não precisa dar carteirada ali. A gente conversa muito disso. A indicação não é só boa porque, assim, facilita o seu trabalho de marketing, né? É boa porque é um paciente que já vem pronto para melhorar, né? Já vem... Não, porque me falaram que é bom, eu vim aqui porque é bom. Aumenta a responsabilidade, porque daí se você fizer uma coisa ele vai ficar meio cabreiro, mas enfim, a responsabilidade está lá de qualquer forma. Né? Deixa eu puxar para um ponto que talvez seja um dos que a gente menos falou. A gente falou bastante das indicações. Eu ia puxar para isso, pelo tempo até também. Eu não sei se é o mesmo, mas cuidados, né? Porque é uma técnica que... Eu ia puxar para os cuidados e contraindicações. O que a gente... Como terapeuta que está ali abordando no dia a dia, tem que, isso daqui não é para acontecer, ou isso daqui está contraindicado, não vou me meter. A primeira, antes de mais nada, é realmente, a gente está falando do paciente, mas o terapeuta, né? Ele tem a tranquilidade de trabalhar com agulha ou só está indo porque falaram que é bom? Porque ouviu aqui no podcast. Porque ouviu no podcast, porque alguém convenceu ele lá a fazer o curso ou aprender alguma coisa. Bom, então se você ouviu aqui no podcast, já faz o merchan já, né? Então tem esse ponto, que entra dentro do que a gente está falando da experiência do profissional, mas da técnica em si, a contraindicação é muito pequena, assim, muito, muito, muito baixa. Porque apesar de ser invasivo, ele ultra mega minimamente invasivo, assim, então não tem, o risco é de uma aplicação errada, mas antes da gente chegar nesse ponto da aplicação por si só, muito baixo, então assim, não precisa do ambiente estéreo, a agulha tem que ser estéreo, então ela é sempre estéreo nada de usar de um paciente para o outro. Você pode usar no mesmo paciente mais de uma vez nele mesmo, mas nunca, assim, a agulha é estéreo, mas o ambiente não precisa estar estéreo, a pele não é um ambiente cirúrgico, então é bem tranquilo nesse ponto. Você vai ver em literatura quem tem alergia a metal, tipo, quem tem alergia a metal, né? Como você sabe isso, claro. Você vai descobrir. A pessoa já avisa, essa pessoa você não vai perder, porque ela já aconteceu alguma coisa bem B.O. assim na vida dela, então ela já sabe que ela não pode receber nenhum tipo de agulha, porque a gente está brincando aqui com outros agulhamentos, né? Então, a gente está pensando no agulhamento, mas a agulha, o material é o mesmo, então tipo, ela já foi agulhada por uma vacina tirar sangue, enfim. Então, geralmente, dentro dos processos de agulhamento que a gente... Pensa num agulhamento, eu falo da vacina. Você vê a mulher preocupada em vacinar você? Não deixa desviada aqui. Puf, né? Cara, deltoide aqui, super longe, ok, né? Ela já conversando, ela já pegando com uma mão, fazendo uma coisa. Claro, deltoide, beleza, zero risco aqui. A parte glútea... Cara, eu vou te falar que eu tenho um paciente que foi agulhado no radial, velho. Juro. Pelo deltoide? Porque tem aqui o suco do nervo radial. Mas nossa, ela foi bem baixo, né? Não, errou bruto. Ela mirou. Não, mirou. Cara, errou, nossa, tem que ir no ventre muscular. Aí vem da técnica. Se for no ventre, você não tem como. Não tem como. Mas aí tem outros pontos no corpo anatômicos que você pode errar. Pode pegar nervo e tudo mais. Você pode ter uma lesão. Tem casos, você vai dando curso, você vai vendo. Eu vi mesmo, a pessoa ficou com dormência nos dedos, no tempão.
Mas tendo as referências anatômicas, a área de tórax que vocês falam no começo com certeza é mais perigosa. As áreas de mais risco estão tórax. Tórax, porque é superficial, se você colocar a agulha mais curta, básica, que a gente usa para agulhar o tronco e membro inferior. Quais são os tamanhos que tem? Vai de 2 centímetros até 7, 8 centímetros de comprimento, que varia de acordo com a área que você quer alcançar. Quero agulhar um piriforme, você vai ter que ir numa agulha bem comprida. Quero agulhar um músculo suboccipital, você vai numa agulhinha menor, né? E tem as espessuras também. Nossa, não. Aí você tem as espessuras também, de acordo com uma agulha mais espessa, e a diferença de 0,1 ou 0,2 milímetros, mas a mais espessa você vai para áreas de fáscias mais espessas, ou pele mais espessa, tipo pé, por exemplo, e agulhas mais finas para áreas mais sensíveis. Mas é mais isso, poderia causar um pneumotórax, por exemplo, com um agulhamento. Mas você tem que errar de verdade, assim, você tem que ir lá. Tem que estar com vontade de acertar o... Praticamente. Assim, o que rola, né? A gente vê de tudo, assim. Sim, então, sim. Mas na prática, no ensino, a gente vai sempre para um cuidado extra. Às vezes você nem fala isso, mas a gente ensina num cuidado extra, com uma margem de erro ainda. Sim. Porque é o que eu falo também, qualquer vontade que você tem tanto de agulhar um músculo ao redor do tórax também, porque você quer agulhar os músculos mais fásicos, músculos mais fusiformes, músculos com ventre maior. As pessoas adoram querer agulhar um romboide, não entendo isso. Um músculozinho é uma finico, assim, não tem, então não tem nem tanto motivo, sabe? Então, fora isso, o risco muito baixo, contraindicação também baixíssimas, assim, baixíssimas. E, cara, a aplicação prática, toda a técnica que a gente faz, você vai ver que num curso aí você vai ver, tipo, 1001 utilidades, mas que no dia a dia você não vai usar 1001 utilidades, né? Você vai ver aquelas que são perecíveis e aquelas que sustentam ao longo do tempo, que você vai falar, cara, para esse, tipo, uma técnica que eu vejo muito isso é o Mulligan, especificamente cinto de Mulligan. Cara, é assim, articulação grande, geralmente quadril, é uma que, puta, vai muito bem. Cara, outras articulações quadril, você já tornozelo. vai... então, tornozelo, às vezes um ombro. Às vezes um ombro. Cara, depois disso... que perfumaria, para talvez. quem ensina no curso de final de semana, o excesso de técnica, ele é por uma questão didática. Eu entendo, eu defendo, porque é para dar mão uma questão didática. Mas é muito difícil você, num curso de final de semana, conseguir trazer e a pessoa sai, né? Então, que ela sai, chega segunda-feira de manhã, ela vai dar um jeito de colocar o que ela aprendeu no primeiro paciente que ela atender, assim, ela vai dar um jeito de encaixar. Mas é isso, aí com o tempo, você falou, as coisas vão... Vai selecionando. Vai ficando o que realmente... E no curso tem que ter tudo. Não tô zero criticando o curso, tem mais que ter. Mas no dia a dia a gente vai vendo aquilo que sustenta pela prática que você fala, puta, isso daqui tende a... Pelo tipo de paciente que você atende, né? Tipo, tem técnicas muito legais de ATM, com evidência científica muito legal, mas eu atendo zero de ATM. Eu adoraria atender ATM, porque eu acho muito legal, acho que dá um benefício master, mas nunca caiu na minha bolsa de ATM. Se caiu hoje eu passo para colegas, eu não tenho experiência na área, sabe? Poderia ajudar alguém, talvez, mas eu já encaminho, já direciono, porque então eu ensino, mas nem uso, por exemplo. As pessoas se forem lá ver meu atendimento e tudo mais, falam, pô, mas você atendeu já o dia inteiro, não usou Dry nenhuma vez, às vezes eu não uso muito mesmo. Mas eu acho que é uma baita ferramenta para ter, porque ajuda muito. Pontualmente ali, é bem bom, uma ferramenta bem poderosa por essas coisas que a gente vem falando. Agora, o oposto de você virar um agulhador, que é o quiroprata, que é o pilateiro, né? A pessoa vira a técnica ao invés de só usar ela no momento que é pertinente. Maravilha. Legal. Pô, terminou bem. Pelo tempo aqui, cara, 1h08 já de gravação. Passou rápido, passou voando. E, foi legal, deu pra abordar muita coisa, muita discussão em torno do que envolve não só a técnica, mas do que envolve o entorno da técnica, a questão a decisão, essas considerações a respeito de expectativa do paciente, enfim. É que é o mais útil, né? Porque a gente falar só da técnica é legal, traz uma curiosidade, mas ela perde o efeito. E para um podcast, bom, se você quer saber da técnica, aí o merchan é seu. As palavras finais são suas. Tá liberadíssimo, velho. Pô, a gente não ia trazer aqui e ia falar, não, pelo amor de Deus. Não fala, né? Não, coincidentemente vai ter um curso agora em começo de maio, vai ser na clínica de uma colega nossa, da Vai dar tempo? Vai sair a tempo o episódio? Deve sair ali pro final de maio. Você acha que vai ter outro curso? Vai, deve ter. Mas então quem ouviu, perdeu o curso, mas deve ter outro na mesma pegada.
sempre ficar ligado na minha rede social, sempre divulgo quando vai ter. Pode divulgar qual que é. O Liza coloca ali pra gente. Ah, é verdade. O Liza coloca então. Mas pode falar, é o arroba... É Matheus A. Martinez. Você sempre publica quando tem? Quando tem, eu sempre coloco lá e tudo mais. Vira e mexe tem, mas assim, eu acho que é uma técnica muito válida para quem trabalha na área, quem trabalha com bastante paciente ortopédico, musculoesquelético, porque dá uma agilizada e deu um resultado bastante positivo, assim, bem... Inclusive, é a segunda vez que você deu o curso lá nesse contexto da Care, né? Que a gente meio que organizou e falou, pô, tem essa galera, dá. Então, ultimamente tem sido assim. Tem sido assim? Porque hoje eu trabalho em vários ramos, tanto da física quanto fora, né? Então, eu acabei que parei de fazer uma coisa mais ativa do curso. Então, eu acabo que vou juntando uma demanda ali, quando casa, mas acaba saindo 1 ou 2 cursos por ano. Acaba sendo indicações, assim. Isso, né? Aí eu vou juntando pessoas que procuram, vão procurando. Eu não tenho hoje o tempo e energia para me dedicar, para organizar, porque eu acho que hoje com a demanda que tenho, até às vezes eu paro para pensar, será que eu vou fazer isso, mais um business? Mas por enquanto não, mas tá ativo, porque eu sempre acabo dando 1 ou 2 cursos por ano, então vira e mexe tá rolando. Boa. Então eu vou lançar um segundo ponto aqui. Se o pessoal que acompanha a gente está lá no Clube do Movimento quiser, pode mandar mensagem pra gente também, a gente faz esse meio campo. E fala, porque tem um monte de gente que talvez esteja interessada. Imagina uma reunião da galera do Movimento em Foco, agulhando a galera por aí. Isso. Aí, ó, que beleza. Boa. Dá uma agitada, não? Só não pode tomar cerveja durante, a cerveja só depois. Depois. Pra aliviar a dor tardia. Boa. Cara, Matheus, muito obrigado por estar presente aí. Obrigado para quem esteve presente aí acompanhando ao vivo, para quem está ouvindo e já perdeu o curso de maio, mas vai ter outra oportunidade depois. E até o próximo episódio. Faltou uma coisa só, né? Não deixa esse recado de lado. Esse recado não pode ficar de lado, que é o seguinte, a gente falou das camisetas no começo. Se você quer participar, o Franco comentou agora sobre o Clube do Movimento. Bom, a gente está planejando aí uma série de benefícios para quem faz parte do Clube do Movimento. Você quer fazer parte do Movimento em Foco de forma mais ativa, ajudando a planejar, ajudando a trazer convidado, sugerir convidado, tá aqui na poltrona do lado perguntando aqui com a gente. Tendo praticamente um curso pessoal aqui com o Matheus no backstage. Fazer um trabalho de babá, né, também. Seria bom. Ah lá, hoje seria bom. Seria bom. Enfim. Tomando uma cerveja também, vamos requisitos para você entrar no Clube do Movimento, experiência com crianças. Enfim, se você quer ter tudo isso, acessa lá o apoia.se/Movimento em Foco, que é o nosso Apoia-se, e tem vários planos, desde o estudante quebrado até o patrão. E aí você pode ajudar a gente a manter essa resenha. E ainda com cerveja no copo e ainda assim participar ativamente disso e futuramente a gente ir engajando com outros projetos que vão trazer certamente benefícios para a sua formação profissional, pessoal. Muito bom. Beleza? É isso aí. Matheusão, obrigado demais, cara. Valeu, eu que agradeço o convite. Boa. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Tchau.